Um homem rico, um corrupto, um traidor do povo, mas quando Jesus entrou em sua vida, ele não pediu mais dinheiro, pelo contrário, devolveu tudo que roubou e deu metade dos seus bens aos pobres. Enquanto pregadores vendem unção para enriquecer, Zaqueu ensina outra coisa. O evangelho não é sobre ficar rico, mas sobre tornar-se livre. Bem-vindos a mais um episódio da série Fé sem Prosperidade. Nos episódios anteriores, vimos como Jó manteve sua fé, mesmo perdendo tudo, como a viúva pobre deu tudo o que tinha sem esperar retorno, e como Bartimeu recebeu cura sem pagar nada. Hoje, conheceremos um homem que fez exatamente o oposto do que a teologia da prosperidade prega. Ele era rico, encontrou Jesus e escolheu ficar mais pobre. Esta história desafia diretamente a ideia de que seguir a Deus leva automaticamente à prosperidade financeira. Prepare-se para redescobrir o verdadeiro significado da transformação espiritual. O que você faria se Jesus te pedisse para ter menos, não mais? A teologia da prosperidade ensina que encontrar Jesus te fará rico. Mas e se eu te disser que a Bíblia mostra exatamente o contrário? Um homem rico encontrou Jesus e escolheu ficar mais pobre? Por quê? Nesse episódio da série Fé sem Prosperidade, vamos falar do homem que tinha tudo e era odiado por isso. Meu nome é Rodomar Ricardo Hamloff e esse é o canal Teologia Missional. Teologia traduzida para o dia a dia, respostas corajosas para perguntas reais. Para entender o impacto revolucionário da transformação de Zaqueu, precisamos primeiro entender quem ele era e esse mundo no qual ele vivia. Estamos em Jericó, uma cidade importante, uma cidade próspera, conhecida como a Cidade das Palmeiras. Era um centro comercial significativo, especialmente por sua produção de bálsamo, muito valorizado na antiguidade. Na sociedade judaica do primeiro século, os cobradores de impostos eram considerados os piores pecadores. Por que isso? Eles trabalhavam para Roma, o poder ocupante, dominante, e eles coletavam impostos do próprio povo judeu. Eram vistos como traidores da nação e da fé. Imagina alguém do seu próprio povo traindo a todos e trabalhando para o império que nos domina. Mas isso ainda não é tudo. O sistema de cobrança de impostos funcionava assim. Roma estabelecia um valor a ser coletado. E os cobradores de impostos podiam exigir qualquer quantia a mais, acima disso, e essa diferença ficava para eles. Era um sistema que incentivava a extorsão e a corrupção. Zaqueu não era apenas um cobrador de impostos, ele era o chefe dos cobradores de impostos em Jericó. Isso significa que ele recebia uma porcentagem de todos os impostos coletados pelos outros cobradores. Era um homem extremamente rico, mas à custa do sofrimento do seu próprio povo. Imagina como deveria ser a vida de Zaqueu. Tinha uma casa luxuosa, serviçais, roupas finas, comida abundante, mas não podia andar nas ruas sem ouvir insultos. Não era bem-vindo nas sinagogas. Era considerado impuro e pecador. Sua riqueza lhe dava conforto material, mas o isolava socialmente e espiritualmente. Foi neste cenário de riqueza material e pobreza espiritual que aconteceu algo extraordinário. Jesus estava passando por Jericó. Uma grande multidão, como muitas vezes acontecia, estava seguindo Jesus. Zaqueu ouviu sobre isso e ele queria ver quem era o homem que estava ali, este homem, Jesus, de quem todo mundo estava falando. Mas havia dois problemas. A multidão era grande, Zaqueu era de baixa estatura, ele não conseguia ver por cima das pessoas e provavelmente ninguém lhe daria passagem, afinal ele era odiado. Então Zaqueu ele faz uma coisa bastante incomum, algo extraordinário para um homem da sua posição. Ele corre à frente da multidão e sobe num sicômoro, numa árvore, para lá de cima ver Jesus passar. Pensa nisso, um homem rico, chefe dos cobradores de impostos, correndo pelas ruas e subindo em uma árvore como uma criança faria. Ele arriscou a sua dignidade, sua reputação de homem poderoso apenas para ver Jesus. Por que ele faria isso? Talvez estivesse insatisfeito com a sua vida. Talvez a riqueza não preenchesse o vazio que sentia. Talvez tivesse ouvido que Jesus acolhia pecadores, diferente do que os líderes religiosos faziam, o rejeitando. O que aconteceu a seguir foi ainda mais surpreendente. Jesus parou exatamente ali sob a árvore, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, pois hoje eu vou ficar na tua casa.
Jesus não apenas viu Zaqueu, ele o chamou pelo nome. E não apenas isso, decidiu hospedar-se na casa de um homem que todos consideravam um pecador. Aí está este homem que tinha tudo. A reação foi imediata. Todos os que viram isso começaram a murmurar: ele vai hospedar-se na casa de um pecador? A indignação era palpável. Como poderia um mestre religioso, um homem que se dizia profeta, associar-se a um cobrador de impostos? Isso era um escândalo. Observe o contraste. A multidão via Zaqueu apenas como um pecador. Jesus viu um Zaqueu como pessoa, chamou-o pelo nome, reconheceu a sua humanidade. Enquanto a teologia da prosperidade diz: Deus quer você rico, Zaqueu descobriu outra coisa. Deus quer seu coração, não seu cartão de crédito. A multidão esperava que Jesus condenasse Zaqueu por sua riqueza mal adquirida. Os religiosos esperavam que Jesus mantivesse distância deste pecador, mas Jesus fez o oposto. Ele se aproximou. Este é um padrão que vemos repetidamente nos evangelhos. Jesus desafiando as expectativas religiosas, aproximando-se justamente daqueles que a sociedade religiosa rejeitava. E aí vem a resposta que chocou a todos. Não sabemos exatamente o que aconteceu na casa de Zaqueu, que conversa eles tiveram ali, o que Jesus lhe disse, não temos como saber, mas sabemos o resultado, uma transformação completa. O texto diz: Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu defraudei alguém, restituo 4 vezes mais. Essa não foi uma decisão pequena. Vamos analisar o impacto financeiro disso. Metade de seus bens para os pobres, 4 vezes mais para cada pessoa que tinha sido extorquida. Considerando que a sua riqueza provavelmente vinha em grande parte de extorsão, isso significava que Zaqueu estava se comprometendo a ficar com muito pouco, talvez quase nada. A resposta de Zaqueu não foi uma oferta de gratidão de 10%, não foi uma semente de fé esperando multiplicação, foi um arrependimento radical que custou quase tudo o que ele tinha. A teologia da prosperidade promete bens materiais. Zaqueu prova: o evangelho exige renúncia, não acumulação. Zaqueu não estava negociando com Deus, não estava investindo para receber mais depois. Ele estava respondendo ao amor e à aceitação de Jesus com uma mudança completa de valores e de prioridades. E aí vem uma crítica de Jesus, uma resposta que Jesus vai dar à ganância. A resposta de Jesus à decisão de Zaqueu foi profunda. Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Observe que Jesus não disse: não faça isso, Deus quer você rico. Ele não disse: guarda seu dinheiro, ora para ele multiplicar. Jesus celebrou a decisão de Zaqueu como evidência de salvação. Jesus declarou que Zaqueu era filho de Abraão, não apenas etnicamente, mas espiritualmente. Ele estava reconhecendo Zaqueu como parte do verdadeiro povo de Deus, apesar de ter sido rejeitado pela comunidade religiosa. Zaqueu não ganhou um aumento, uma promoção, ele ganhou libertação da ganância. Enquanto igrejas ensinam a orar por mais dinheiro, Jesus ensina a orar diferente. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. A verdadeira prosperidade, segundo Jesus, não é acumular riquezas, mas ser libertado da escravidão do dinheiro. Não é ter mais, mas precisar de menos. Como fica então a história do Zaqueu mediante a teologia da prosperidade? Se Zaqueu vivesse hoje, muitos pastores diriam: Deus quer multiplicar o seu dinheiro. Mas ele fez o oposto, esvaziou a sua conta. Por quê? Porque entendeu, a verdadeira riqueza é viver em integridade. Vamos contrastar a história de Zaqueu com algumas afirmações comuns dessa teologia do toma lá da cá. A teologia da prosperidade diz: sua fé vai te levar a uma riqueza material. Zaqueu demonstra: a fé verdadeira pode levar a escolher ter menos, não mais. A teologia da prosperidade diz: dê para receber de volta multiplicado. Zaqueu demonstra: dê sem expectativa de retorno, por arrependimento e gratidão. A teologia da prosperidade diz: sua prosperidade financeira é sinal de bênção de Deus. Zaqueu, por sua vez, demonstra: sua transformação moral
e espiritual é o verdadeiro sinal da bênção de Deus. Enquanto a teologia da prosperidade diz, Deus quer que você seja rico, Jesus diz, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Zaqueu não virou pobre por acidente, escolheu ser pobre por amor. Isso é o maior tapa na cara da teologia da troca. Enquanto a teologia da prosperidade vê o dinheiro como bênção, Zaqueu descobriu que, para ele, o dinheiro havia se tornado uma maldição, algo que o separava de Deus e das pessoas. Sua verdadeira bênção foi a libertação dessa escravidão. Então, o que a história de Zaqueu significa para nós hoje em um mundo obcecado por riqueza material? Primeiro, o Evangelho não promete enriquecimento, mas libertação da ganância. Qualquer ministério que coloca o enriquecimento como evidência da bênção de Deus contradiz diretamente o exemplo de Zaqueu. Segundo, Jesus vê além dos rótulos e estereótipos. Ele viu Zaqueu como pessoa, não apenas como pecador, cobrador de impostos. Da mesma maneira, Deus nos vê como indivíduos, não como categorias. Terceiro, a verdadeira transformação espiritual afeta a nossa relação com o dinheiro. Não necessariamente nos tornando mais pobres, mas certamente mudando nossas prioridades e valores. Quarto, a generosidade radical é a evidência de um coração transformado. Não damos para receber mais, mas porque fomos transformados pelo amor de Deus. Se sua fé hoje parece um esquema de pirâmide espiritual, lembre-se, Deus não quer seu dinheiro, quer sua vida. Pergunte a si mesmo, se Jesus visitasse a sua casa hoje, que mudanças radicais você faria? Que áreas da sua vida precisam de transformação? Como sua relação com o dinheiro reflete, ou não, sua relação com Deus? Zaqueu não é exemplo de homem abençoado financeiramente. É exemplo de homem transformado. Jó, como nós vimos nos vídeos anteriores, nos ensinou que a fé verdadeira permanece mesmo quando perdemos tudo. A viúva nos ensinou que a oferta verdadeira não é sobre o quanto damos, mas o quanto retemos. Bartimeu nos ensinou que a graça não tem preço, ela é verdadeiramente gratuita. E hoje nós vimos que Zaqueu nos ensina que encontrar Jesus pode significar escolher ter menos, não mais. Todos estes desafiam a ideia central da teologia da prosperidade, que a nossa relação com Deus seria uma transação comercial. Porque o Evangelho não é sobre troca, é sobre transformação. Se este vídeo fez você repensar um pouco a sua fé, inscreva-se, compartilhe. O teu apoio é tudo que nós temos para continuar o nosso trabalho. Na próxima semana, o ladrão na cruz, que não teve tempo para fazer campanha financeira, não pôde dar ofertas, não teve a chance de semear para colher, mas foi salvo pela graça. Sua história vai mostrar como a salvação é um presente gratuito, não uma recompensa por contribuições financeiras. Inscreva-se, portanto, em nosso canal, ative o sininho, fique por dentro. Vamos redescobrir o Evangelho da Graça. Que Deus abençoe você e seja você uma bênção.